Agora, na Tati Multiplataforma. O consumidor tem hora e espaço garantidos. Hora do consumidor. Olá, Ribeirão. Olá, toda a região metropolitana de Ribeirão Preto. Hoje o bate-papo é com a Fernanda Simolin. Sobre finanças, né? Então, tipo assim, na internet, lá nas minhas próprias páginas, eu facilito ao máximo o conteúdo. Então, vamos buscar o conhecimento ao longo do prazo, administrar, cultivar, para poder depois ter o lucro, né, para você poder realizar e colher, né? Então eu falo que finanças é dedicação diária. Todo dia um pouquinho tem que dedicar. E eu gosto de fazer isso, por exemplo, pela manhã, na hora que eu vou tomar meu café, eu sento, eu bato o olho nas minhas contas, porque quando você faz isso diariamente, você não vai precisar dedicar muito tempo, porque você já tá ali fácil de administrar. Agora, se você faz isso só uma vez por mês, vai dedicar mais tempo para isso. E uma vez por mês é ver a sua relação de custos para ver se você pode otimizar esse dinheiro que você vai economizar. De repente pode até pagar uma viagem, não é mesmo, Gard, que a gente gosta tanto. Vamos falar em outra dinheiro, oportunidade, né, da organização financeira para uma viagem, né? Uma viagem. Hoje eu acho que o brasileiro tem que pensar uma viagem a médio prazo, né? Aquela pessoa que ainda não tem uma educação financeira, primeiro tem que aprender a fazer uma faxina, né? Aliás, o que é essa faxina? É deixar, por exemplo, de frequentar um restaurante, é deixar de comer seu cachorro quente no final de semana, uma pizzaria no final de semana, um cineminha, é retirar essas coisinhas de lazer, ou o que é uma faxina? Não, a faxina eu digo desde olhar o seu extrato bancário de todas as contas e verificar as tarifas que estão sendo cobradas, que a maioria das pessoas nem sabem, nossa, não tinha conhecimento disso. Então é importante, e hoje em dia a maioria das pessoas não sabe que tem a conta essencial gratuita, é lei, né? Então o código aí do consumidor é essencial que as pessoas saibam que é seu direito de em qualquer banco ter essa conta gratuita. E hoje, como a gente movimenta muita conta corrente pela internet, esse pacote, ele traz benefícios que dá pra gente movimentar tranquilamente. Então é sobre isso, anuidade de cartão, negociar o melhor cartão que agregue benefícios. Se não tá valendo a pena, vai para um cartão gratuito, né? Tudo negociar, não ter preguiça, não ter vergonha, dar o devido valor no seu dinheiro. Mas assim, você tem que ir até o ponto máximo de negociação, para não ficar também aquela coisa chata. A gente tem que saber o nosso limite. Mas é dar valor no dinheiro. Você falou bem, você lembrou duas situações bem presentes no dia a dia, que é a verificação da tarifa, da anuidade do cartão, porque, querendo ou não, depende dos valores, acabam pesando, mas você não percebe muito porque é mensal. Né? Na hora que você soma os 12 meses, você fala, poxa, eu tô pagando um determinado valor que é para usar um determinado cartão, que eu poderia não estar pagando e utilizando esse dinheiro da mesma forma para um outro local, né? Destinar para um outro local. A mesma coisa as famosas cestas que existem dentro das contas. E nós já falamos uma vez de várias possibilidades. Eu acho que é até interessante voltar também a falar nessas possibilidades que existem nas cestas, para que tragam também uma oportunidade, né? O início. Na hora que você pega o extrato e verifica, fala, nossa, estou pagando 14, 15, 50 reais de cesta, por que eu estou pagando isso? Se é um direito meu a não pagar também. Né? As contas que já existem, elas podem ser modificadas para o não pagamento ou só contas novas? Podem. As já existentes, você já pode pedir a transferência para o pacote essencial gratuito. Mas você tem que estar bem consciente, analisar o que esse pacote oferece, que é uma movimentação básica. Mas hoje, como a gente faz a movimentação pela internet e o Pix já está inserido ali, então atende plenamente a movimentação. Então eu tenho um cliente aí que economizou R$50 de 2 contas, com isso ele fez uma previdência privada para o filho, que nos países de primeiro mundo, as crianças já nascem
com a previdência privada, o pai contribuindo, os avós dão um dinheiro ali nas datas comemorativas, ao invés de colocar na poupança, coloca na previdência que tem mais benefícios e os juros compostos aí que vão caminhar, ter mais força aí no longo prazo. Por que então no Brasil não é feito dessa forma? Eu sei que vai acabar caindo na parte cultural, mas na hora que você fala isso que fora do país é utilizada a previdência privada, nós escutamos, nascemos e crescemos falando, guarde na poupança, a poupança rende. Mas a previdência privada existe há anos no país. Por que ela não é utilizada? É falta de informação dos bancos, né? Principalmente em dar oportunidade às pessoas que têm uma baixa renda em conseguir ter um futuro um pouco melhor, não dependendo do Estado? É isso aí, a poupança ela está muito ultrapassada. Então a gente tem que acompanhar a movimentação do mercado, do cenário econômico. E hoje em dia tem uma carteira de investimentos com várias possibilidades, oportunidades e investimentos, até mesmo dentro da linha conservadora. Então, não, eu tenho receio que tem o mesmo risco até mesmo da própria poupança. Então a falta de conhecimento te gera perder dinheiro. Então, por isso que eu sempre falo, investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. E previdência privada no passado, ela era meio pejorativa, porque tinham várias taxas embutidas ali, os segredinhos que os bancos não contam, que é onde ele acaba rentabilizando. Taxa de administração, taxa de carregamento, taxa de saída. Mas hoje em dia, os bancos, as instituições financeiras estão evoluindo. E com isso tem oportunidades muito boas que eu ensino os meus clientes a fazer esse olhar. Porque a previdência privada no longo prazo, para a gente se aposentar, é onde tem a menor alíquota de imposto de renda, que nem entre os outros investimentos não tem. Além de sucessão patrimonial. É chato falar sobre isso, de uma morte, né, de alguém especial, mas a gente tem que organizar. Porque se está no investimento entrar em inventário, além de ser muito moroso, demorar aí, né, de 2 a 3 anos, é muito caro, que a gente tem que pagar um advogado. Enquanto que a previdência privada, ela não entra em inventário, né? Ô Fernanda, como que a gente consegue atingir, aí eu vou falar, a classe que tem menor poder aquisitivo no país, né? Como que a gente consegue atingir a essa classe, a essas pessoas que, além de, eu falo que uma grande parcela da população, mais de 90%, não tem educação financeira. Não tem, literalmente não tem. Vide as Black Fridays da vida e vide as mansões que existem pelo país, né? Não tem consciência financeira nenhuma. Agora, como falar com uma classe que não teve a educação financeira, que não teve oportunidade, que não teve uma educação adequada, né? E que passa algumas necessidades relacionadas à alimentação, por exemplo, as básicas. Como falar para essa turma que, olha, você precisa fazer uma faxina financeira, você precisa começar a guardar que seja pelo menos R$ 2 por mês, mas que esses R$ 2 sejam guardados num cofrinho? É difícil, Gard, mas é possível que eu faça a minha parte também de poder contribuir com as pessoas. E eu tenho pessoas que eu atendo que são muito simples, que elas já conseguiram, sim, realizar os sonhos através de guardando um pouquinho por mês. Porque, dependendo da instituição financeira, você pode começar a aplicar no CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, a partir de R$ 1. Então, poxa, não é preciso ter muito dinheiro para investir, né? Requer disciplina. Então, mesmo que você tá com dívida, primeiro se paga, separa um pouquinho do dinheiro para você, para o seu futuro, para sua reserva de segurança. Então, vai muito a consciência da pessoa querer mudar. Eu falo muito sobre essa questão da organização, principalmente sobre a necessidade de uma educação financeira nas escolas. Aliás, há pelo menos 7 anos, eu e o Paulo, a gente vem falando sobre isso, não só ligado ao direito do consumidor, mas também eu acho que o primeiro passo seria, vamos ensinar uma educação financeira. Segundo passo, vamos começar a inserir o direito do consumidor, porque uma coisa está interligada na outra, todos somos consumidores, independente se a pessoa é fornecedora, ela também é consumidora também em algum momento. Eu falo que desde criança a gente nasce consumindo, né? Ou consomem por nós ou vamos consumir em uma determinada época. Agora, o que você falou dessa... eu não falo de manipular, mas de você se organizar, não se enganar.
É o primeiro passo, não se enganar. Porque você falar o seguinte, eu tenho R$ 2 ali guardadinho, eu vou ali e vou comprar um sorvete. Mas você deixou de ter R$ 2, que era algo que você tinha guardado para o futuro. E eu falando com o Paulo vindo para cá, eu falei assim, olha, todos têm oportunidade, né? Dá para se criar oportunidade no país que nós estamos. Dá para você começar a criar pequenos sonhos. Olha, eu quero viajar, que seja para Sertãozinho. Eu não tenho condição financeira. Comece a se organizar, comece a colocar um objetivo. Olha, eu quero viajar para uma praia no final do ano, para determinado período escolar, né, nas férias escolares. Dá para você fazer. Tudo é a palavra que a gente precisa prestar muita atenção e utilizar muito. É organização. É isso, Fernanda. É isso. E fazer as metinhas, por exemplo, se é um valor mais alto, você vai querer ir para a Europa, por exemplo, você vai fazer uma metona, porque você vai colocar, pulverizar por mais longo prazo o valor para isso poder acontecer, para realizar. Você quer comprar uma casa, né, um carro, colocar isso no longo prazo. A vida é feita de organização e metas e disciplina, é todo dia. E ser forte, por exemplo, quando eu comprei meu apartamento, eu quase resgatei a minha previdência privada para poder fazer os móveis planejados. Aí eu falei, não, e aí? Quando eu envelhecer, como que vai ser? Eu fui forte, determinada, não resgatei minha previdência. Em 6 meses eu consegui pagar os móveis planejados e continuo lá com a minha reserva de aposentadoria. A gente não pode depender do INSS. Sofreu com isso, com essa briga entre você e as finanças, e não utilizar uma previdência privada que você vinha cuidando e precisar utilizar para poder arcar com outras coisas. É um sofrimento. De certa forma foi, porque eu tive que economizar um pouco mais, tirar a minha fonte de renda de outro lugar, abrir mão por um tempo de algumas coisas, por um tempo, eu disse. Em 6 meses eu paguei todos os móveis planejados da minha casa, então valeu a pena, porque depois eu